capítulo 4, versículo 6. Diz assim a Bíblia: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Existem níveis de oração. Oramos todos os dias, apresentamos a Deus nossa vida e falamos: meu Deus, pela tua presença, te agradeço por esta noite que tu me deste, te agradeço pelo pão de cada dia. Fazemos nossas orações quando almoçamos, fazemos nossas orações quando tomamos café da manhã ou não, ou quando jantamos ou não, ou quando dormimos, ou quando acordamos, ou quando saímos. Nós fazemos nossas orações. Mas quando eu falo de nível de oração, eu falo da intensidade do clamor. Porque uma coisa é você pedir ajuda, outra coisa é você pedir ajuda esperando recebê-la, e outra coisa é você pedir ajuda como se fosse a última oportunidade da tua vida. Quem entende isso, diga amém. Amém. Eu quero falar hoje sobre a oração que toma forma no corpo, que é a oração que não está presa apenas às palavras. E com isso eu quero estimular os irmãos a este nível de oração, que é o jejum. Em Mateus capítulo 6, versículo 16, o Senhor Jesus Cristo vem falando sobre jejum. E era comum, meus amados, para os homens antigos jejuarem. Amém? Nós temos a palavra de Deus que nos fala a respeito do momento da vida do profeta Elias, que esteve em jejum no deserto, de maneira que o jejum de 40 dias é chamado de um jejum do profeta. Nós temos o exemplo, meus irmãos amados, que quando o profeta Jonas pregou na cidade de Nínive, toda aquela cidade, o seu rei, os seus animais, foi proclamado um jejum, de maneira que o Senhor voltou atrás do mal que tinha mostrado a vontade, a intenção de manifestar sobre aquele lugar, porque o povo jejuava. Quem está acompanhando, diga amém? Amém. A Bíblia fala, meus amados, que Jesus Cristo, quando ele deu início ao seu ministério através do batismo nas águas, depois do seu batismo, ele realizou o jejum de profeta, que é o jejum de 40 dias. E depois de 40 dias ele teve fome. Amém? E quando Jesus Cristo começa a ensinar os seus discípulos, ele fala sobre a importância de jejuar. Por que nós jejuamos? Pelo mesmo motivo que nós subimos ao monte. E aqui não tem monte para subir, mas a gente acha um monte para subir em Brasília, né? Tem um lugar que a gente vai, chega lá, alguém juntou um monte de terra com uma escavadeira, e ali em cima é um monte que a gente olha lá em cima, né? Ou então a gente vai até a ponta do abismo, quando chega na ponta do abismo, dá a impressão que está em cima do monte. Mas por que oramos no monte? Oramos no monte porque é uma atitude cristã, nós somos seguidores de Jesus. E tal qual Jesus orou nos lugares ermos, nós também vamos a lugares desérticos para orar. Como Jesus Cristo jejuou, nós também jejuamos. Quem entende isso também? E Jesus Cristo começa a falar sobre o jejum, e eu quero ler com vocês esse texto que fala assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Primeira coisa que eu percebo nesta palavra, quando Jesus Cristo nos ensina a jejuar,
O nosso jejum é para com o Senhor. O nosso jejum é um pacto com Deus. É um momento de você se separar para o Senhor. Quando eu me converti, o nosso pastor nos ensinava a nos consagrar a Deus. E se chamava consagração. Quando alguém estava em consagração, a palavra consagrar significa... Vamos de cada vez. A palavra consagrar significa separar. Consagração é separação. No mundo espiritual, irmãos, algo se move quando nós nos consagramos. Por que precisamos nos consagrar a Deus? Por que precisamos nos separar do mundo e da vida material para estar diante de Deus? Eu tenho uma explicação muito própria para isso. Primeiro, Deus sempre quer realizar no nosso meio. Deus sempre quer fazer algo na nossa vida. Pastor, se Ele sempre quer fazer, por que não faz? Porque Deus busca um canal para a sua manifestação. Nós homens usamos de métodos, mas Deus se utiliza de homens. Diga comigo, Deus se utiliza de homens. Deus usa homens e mulheres, Deus usa pessoas. Deus se manifesta nessa terra através de pessoas. Será que neste momento, enquanto nós estamos aqui nesta pequena reunião, Deus Ele quer se manifestar? Sim. O que Deus precisa aqui hoje para se manifestar? Deus precisa usar pessoas. Mas se ele quer usar pessoas, por que o Senhor não vai me usar? Às vezes é mais fácil para Deus usar a mula de Balaão do que usar cada um de nós. Ah, pastor, qual a diferença entre a mula de Balaão e eu? Já viram falar da mula de Balaão? Balaão era um profeta de Deus, e tal qual nós, estava muito ocupado com as coisas materiais. Estava muito ocupado com a sua riqueza, com a sua prosperidade, com os seus interesses políticos, com os seus interesses financeiros. Estava muito ocupado com os seus interesses sociais, com a sua vida social. De maneira que ele estava indo profetizar contra o povo de Deus, amando de um rei inimigo. Era a vontade de Deus isso, sim ou não? Não, mas ele estava fazendo. Mas por que ele não estava percebendo o comando de Deus? Será que Deus não estava falando com ele? Sim, Deus estava falando com ele. Só que ele estava muito distraído para escutar a voz do Senhor. E o que acontece conosco? Às vezes estamos tão distraídos que não ouvimos o que Deus está falando e não vemos o que Ele está nos mostrando. Por isso que é necessário nos consagrar ao Senhor. Aí Deus coloca um anjo com uma espada no caminho, esperando só. Qual o nome do rei? Do profeta? Balaão. Não era Balaão mesmo? E o nome do tio de Jacó era qual? Labão? Labão, muito obrigado. Eu confundi os dois. Era Balaão mesmo o profeta. Por quê? Mas Deus colocou anjos pelo profeta passar. E a mula não estava ocupada com a sua vida social. A mula não estava preocupada com a sua riqueza. A mula não estava preocupada em agradar a sua carne. A mula simplesmente estava vivendo a sua vida de ser mula, de ser serva do seu Senhor, de fazer a vontade daquele que a comandava. E sabe o que aconteceu? Presta atenção no que o pastor vai dizer. A mula teve olhos para ver o espiritual e o profeta não. Será que Deus hoje quer nos mostrar alguma coisa? Mas por que não mostra? Sabe por quê? Olha para o pastor. Porque nós estamos distraídos com as nossas próprias vidas. Deus Ele quer fazer, mas não faz, porque nós estamos muito ocupados com nossas próprias vidas. Estamos muito ocupados com os nossos próprios problemas. E nos esquecemos de nos consagrar ao Senhor. Então, para que Deus veja em nós um canal desobstruído para a sua atuação, nós precisamos nos separar para Ele, sim, tirar momentos de oração e até mesmo jejum.
E o que é o jejum? Jejum é uma oração que toma forma na tua vida. Jejum é uma oração que toma forma no teu corpo. Jejum é uma oração que vai além das palavras. Então eu percebo, jejum é relacionamento com Deus. Primeira coisa, jejum é relacionamento com Deus. Eu não jejuo para que a igreja saiba. Eu não jejuo para fazer propaganda do meu ministério, conforme já ouvi todas as pessoas falar, porque eu estou em jejum e oração. Ninguém precisa saber se está em jejum e oração, porque, como diz a Bíblia, jejum é um secreto com o Pai. Amém? A pessoa erra. Quando é que a pessoa erra no jejum? A pessoa vai jejuar. Vou fazer um propósito de jejuar até meio-dia. Eu acordo às 10 da manhã. Já está errado. Eu fico ali no meu quarto pensando, não. O jejum é você e Deus. E você vai procurar corresponder à tua rotina. Porque quando você jejua, diz a Bíblia, que você deve lavar a tua cabeça, aliás, molhar a tua cabeça, lavar o teu rosto, para que não pareça aos homens que jejuam. Mas por quê, pastor? Porque os fariseus faziam assim, eles iam jejuar, eles faziam igual os hindus. Eles iam para a praça pública, se sujavam todo de cinza, de carvão, usavam roupa velha e ficavam jejuando em praça pública para se mostrar santo. Você não jejua para se mostrar santo para as pessoas. Você jejua para se santificar para Deus, para estar mais perto de Deus, para se consagrar ao Senhor. E o que é jejum? Jejum é abstinência. Diga comigo, abstinência. Abstinência. Ah, pastor, que palavra difícil, está fora de moda. Irmãos, abstinência é renúncia. Eu estou jejuando, mas o WhatsApp eu não guardo, irmão. Você não está jejuando. Agora eu não estou comendo, você só está com fome, irmão. Amém? 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 Jejuar é se separar para Deus. Por exemplo, pastor, eu posso jejuar e arrumar a minha casa? Pode. Você pode explicar como é que eu aprendi há muitos anos atrás. Você vai jejuar, acorde cedo. Pastor, não posso acordar 10 para meio-dia não, porque ele entrega meio-dia não. Hoje jejum até meio-dia, aí eu levanto da cama às 10 para meio-dia. Não. Siga a tua rotina. Eu quando era jovem, que eu comecei a trilhar os caminhos do Senhor como obreiro, nós jejuávamos todas as quartas-feiras, porque à noite tinha culto de libertação. E na quarta-feira era dia de eu ser o cozinheiro. Eu era o cozinheiro da minha casa, então eu ligava bem alto o rádio na rádio El Shaddai e ficava ouvindo louvores e cozinhando. Amém? Eu lembro muito como se fosse ontem, ou então eu colocava numa rádio onde tivesse bastante oração, bastante louvor espiritual, e ficava ali cantando e orando com os pastores no rádio. Eu lembro como se fosse ontem, eu lavando louça e chorando. Não chorando de tristeza, não chorando pelo prazer de estar diante de Deus. Estão compreendendo? Então Jesus Cristo fala, quando você jejuar, volta por favor para trás. Isso, obrigado. Unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Para quê? Para que não pareças aos homens que jejuam. Quer ver outro erro? Ai, irmão, não vou tomar café porque eu estou jejuando hoje. Já perdeu o jejum, irmão. Amém? Por exemplo, mãe que é assim, né? Você vai tomar café? Não, por quê? Eu estou jejuando hoje. Você precisa falar que está jejuando. Já perdeu o teu jejum. Porque jejum é segredo, fala segredo. Ah, pastor, mas como é que eu vou contar para as pessoas que eu estou jejuando? Tem que colocar no Face. Tudo coloca no Face, né? Não coloca nas redes sociais, né? Hoje eu estou jejuando. Hoje eu estou triste. Não. Nós temos que aprender, irmãos, crescer em segredo para com Deus. Porque é no segredo que a comunhão aumenta. Vocês lembram quando Sansão ele teve as suas tranças cortadas e os seus olhos furados? Onde colocaram Sansão? Vocês lembram? Colocaram Sansão no moinho. E na solidão daquele moinho,
ele começou a crescer em segredo para com Deus. Na solidão daquele moinho, sozinho ali, empurrando o moinho, diz a Bíblia que ele estava orando diante do Senhor. E à medida que ele orava, a sua comunhão crescia e os seus cabelos também cresciam. A força dos cabelos não, a força era da comunhão dele com Deus. E às vezes, presta atenção no que o pastor vai dizer, estamos tão distraídos que não lembramos disso. Eu quero que vocês escutem e entendam que as nossas vitórias são espirituais. Diga comigo, a minha vitória é espiritual. E não entendemos como que podemos evoluir na vida espiritual. Então eu vou te dizer, se consagra ao Senhor. Jesus Cristo disse assim, quando os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava no corpo de um rapaz, perguntaram para Jesus assim, Senhor, por que não podemos expulsar esse demônio? Jesus falou, esta casta não se expulsa, senão com jejum e oração. Será que mudou o mundo espiritual? Não, nós mudamos. Hoje as castas não se expulsam mais, elas vão ficando. O que tem de pessoas oprimidas e demoniadas nas igrejas, vivendo uma vida religiosa, é um número absurdo. Mas por que está faltando? É essa atitude mais radical, amém? Amém, amados? Amém. Mais radical de orar de verdade, jejuar de verdade, ter comunhão com Deus de verdade, para romper esta barreira. Porque sabe, eu estava pensando nisso esses dias, nós estamos vendo a geração do crente café com leite. Eu não falei não que ele é café com leite, quem já ficou disso quando era criança, né? Tinha aquele que não podia colar ele, no Big Cola, né? Porque ele era café com leite, né? Gente, no mundo espiritual não tem café com leite. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados. Eu só vejo pessoas, eu acho sempre que eu estou me perseguindo. Onde eu vou ter arco. Ah, isso aí é uma perseguição. Não é perseguição. Você não vive a vida espiritual, você é uma farsa. Eu e você somos uma farsa. Quando só enxergamos as pessoas e achamos que todos os problemas da vida são pessoas, nós estamos vivendo uma luta de carne e sangue. Mas nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é uma luta espiritual. Então, nós precisamos entender que nós precisamos crescer espiritualmente. Como? Nos consagrando ao Senhor. Ah, pastor, irmãos, quando se fala de consagração, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, entendendo um pouco sobre a natureza humana e o mundo espiritual. Quando uma pessoa se converte no candomblé, o pai de santo logo ameaça ela, para você resolver seus problemas, você tem que fazer a cabeça. Vocês sabem o que é isso, irmão? Alguém já ouviu falar disso? Aproveitar que a Ivante não está aqui. A Ivante que explica isso para a gente, né? A pessoa faz a cabeça, ela raspa a cabeça, entre outras coisas, e ela é colocada dentro de um quartinho, também daquele banheiro ali, o menor, com as comidas que representam aquela entidade a qual ela está se oferecendo. Durante 7 dias, aquela pessoa não vai sair daquele quartinho. Se ela quiser comer alguma coisa, ela tem que comer a comida que representa aquela entidade que ela está se oferecendo. Quem entendeu? Diga amém. Se ela quiser beber alguma coisa, ela tem que beber aquela água preparada lá que representa a entidade que ela está se oferecendo. A pessoa faz isso durante 7 dias, se oferecendo e se consagrando à entidade ao que ela quer que tome conta da sua cabeça. E nós? Como nós fazemos quando queremos mais de Deus? Eu vou no culto abençoado e alguém vai colocar a mão sobre mim e vai me abençoar. Aí que está o erro. Nós não crescemos em relacionamento com Deus. Obviamente, irmãos, que o poder que está em nós é maior do que o poder que está no mundo. Pelo mínimo que nos oferecemos a Deus, nós já temos mais autoridades sobre os demônios do que as pessoas que o servem, claro. Amém? Amém. Amém? Amém. Porque o poder não está em nós, o poder está em nome de Jesus. Mas será que Deus pode nos usar mais um pouco?
Será que nós podemos evoluir neste chamado e estar mais sensíveis à voz do Senhor? Eu digo que cada vez que você começa a fazer alguma coisa, você deve se oferecer mais um pouco. Eu quero contar aqui uma experiência. Eu queria alcançar certos resultados na minha vida profissional. Eu entrei num propósito tão árduo de jejum que em um mês eu emagreci 7 quilos. Porque eu queria ultrapassar. Eu percebi que existia uma barreira espiritual, que mesmo eu sendo fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, aquela atitude de entregar o dízimo e a oferta era uma atitude bíblica, uma atitude espiritual, só que não estava me abençoando. Existia uma barreira que eu precisava ser vencida. Quem está entendendo também? Amém. E eu não estava sentindo força em mim espiritual para vencer aquilo, porque as nossas lutas são espirituais e as nossas vitórias também são espirituais. Ah, pastor, mas é vitória financeira, mas é espiritual. Quem está entendendo também? Amém. Amém? Quando Jesus Cristo foi começar o seu ministério, o que ele fez? O que Jesus Cristo fez quando foi começar o seu ministério? Ele foi para o deserto jejuar e passou 40 dias jejuando. Existem batalhas, conforme o próprio Jesus ensinou, que não se vence naturalmente. Pastor, eu sinto uma barreira. Irmãos, você precisa se consagrar mais um pouco. Pastor, eu sinto um impedimento nesta área. Se consagra mais um pouco. Quando você começar a orar, faz esta oração tomar conta da tua rotina. Amém? Mas pastor, se jejuar é abstinência, eu posso jejuar o quê? Você faça um propósito com Deus. Por exemplo, eu não posso dizer para você que existe uma coisa que eu gosto muito de comer ou de beber, né? Eu aprendi a jejuar, tipo assim, jejum, barba, cabelo e bigode, sabe qual é? Sem televisão, sem celular, sem vídeo, sem água, sem comida. Isso é jejum, eu acredito. Quem está entendendo também? Amém. Ah, pastor, isso é verdade demais, irmão. Vocês estão compreendendo como é que às vezes a batalha fica mais difícil porque a gente faz corpo mole? Às vezes aqui fica, ai pastor, é tão difícil, você não consegue, irmão. Porque faz corpo mole. O inimigo vem com você 24 horas contra você, com toda a disposição. Aí você quando vai contra ele, ai gente, é tão difícil, aí não vai. Por quê? Jejuar, conforme Jesus ensinou, às vezes é difícil. Eu quero jejuar, mas quero que todo mundo saiba, porque afinal eu estou jejuando. O que adianta eu jejuar se ninguém vai ficar sabendo? E nós não crescemos em comunhão com Deus. É engraçado. Uma vez alguém postou no Facebook, irmãos, oração de joelho, a pessoa de joelho e faz o céu. Pelo amor de Deus, amados. Você não está crescendo em consagração a Deus porque você sempre tem que mostrar a pessoa. Aí você cai nessa situação aqui para aparecer aos homens. Quem entendeu, também? Mas o que eu vou fazer então? Mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Meu Deus. Quando jejuar? A Bíblia fala, meus amados, que Esther, a rainha Esther, ela iria entrar na presença do rei e ela sentiu que havia uma batalha espiritual naquela situação. Não era algo tão simples, porque havia um inimigo que era físico. O inimigo era físico. Mas escuta também o que o pastor vai dizer. Nós somos seres espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para resistir às fortalezas. Nossas armas são espirituais. Jejum, oração são armas espirituais, porque isso fazem parte da nossa fé. Então, Esther ia entrar na presença do rei sem ser convidada. Todos, conforme dizia a lei, ao chegar diante do rei, só poderiam chegar diante do rei com a sua permissão. Então diz a Bíblia que Esther chamou o povo para jejuar. Jejuem comigo.
porque eu vou entrar diante do rei sem a permissão dele. E diz a Bíblia que quando entrou diante do rei, o rei estendeu o seu cetro, e ela pôde conversar com o rei, e então assim ter o grande livramento que ela gostaria, que ela precisava para o seu povo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A Bíblia fala, meus amados, que quando o mal estava decretado, e havia um mal decretado sobre Nínive, porque o pecado de Nínive tinha chegado diante do Senhor, a Bíblia fala que o povo proclamou um jejum diante do Senhor. Jejum faz parte dessa palavra aqui, ó, segundo Crônicas 7,14, e com isso eu encerro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o quê? Se humilhar. Se humilhar. A Bíblia fala, meus amados, que quando o rei Davi, ele queria se aproximar diante do Senhor, ele se aproximava, quando ele queria romper cadeias, ele se aproximava em jejum. Amém? Amém? Amém. Pastor, eu quero romper as cadeias. Passa por essa parte aqui, ó. Se humilhar. Eu digo que salvação é de graça, irmãos, mas ministério tem preço. Salvação é de graça porque Cristo morreu em nosso lugar. Pastor, que é o teu ministério abençoado. Algumas pessoas falam, não precisa mais jejuar não, pastor, né? Eu já ouvi muita gente falar assim, não precisa mais dar o dízimo não, pastor, não precisa mais dar oferta não precisa mais jejuar, não precisa, nada disso precisa mais. Mas as pessoas que fazem isso vão mais longe. As pessoas que jejuam manifestam mais Jesus Cristo do que não jejuam. Amém? Eu acho que já mostrei para vocês o vídeo do apóstolo João Chico. Mostrei? Vocês viram? Né? Quem viu? Foi na terça-feira. Vou passar de novo daqui a pouco para vocês verem. Como é que nós podemos, como é que eu posso chegar a um nível de profundidade? E eu estava lembrando esses dias do pastor Sabanista que esteve aqui entre nós. E quando que Deus lhe deu, manifestou sobre ele o dom de revelação. Em que circunstâncias? Sabanias tinha coisa de 22, 23 anos de idade. E ele fez 3 dias de jejum. Eram dias que antecederiam uma vigília na igreja. E ele ficou 3 dias sem comer e sem beber água. É a dureza, né? No final de 3 dias teve a vigília. E naquela vigília o Senhor o visitou poderosamente. Ele passou a olhar para as pessoas e ver coisas que outros não viam. E recebeu uma palavra dizendo que o Senhor colocava algo em sua mão. Amém? Ele passou a ter uma unção e um dom de curar. Depois de jejuar diante do Senhor. Um homem de Deus chamado T.L. Osborne, depois de uma decepção muito grande ao saber da morte de um grande pregador, ele entrou dentro do seu quarto em jejum e oração e disse: eu só vou sair daqui depois que o Senhor Jesus falar comigo. E depois de ele estar alguns dias trancado naquele quarto sem sair para beber água, em oração e jejum, Jesus Cristo entrou dentro do seu quarto. Pastor, que doideira, é? Eu creio. Irmão, Jesus Cristo hoje, ele ainda está aparecendo para as pessoas. Amém. Você começa a ouvir testemunhos, já contei isso para vocês, começa a ouvir testemunhos de muçulmanos que se convertem, e as pessoas falam que Jesus Cristo foi lá falar com eles. Mas, porque é possível, claro, irmão, Jesus está vivo. Aleluia. Amém? O mesmo Jesus que apareceu para Saulo no caminho de Damasco, continua aparecendo hoje. Amém. Pastor, por que a gente não vê? A gente está ocupado demais, irmão. Nós estamos vendo muito a nossa própria vida para nos consagrar a este ponto. Entendemos, amém? E depois de alguns dias em jejum, Jesus entrou dentro do quarto daquele homem. E Jesus começou a conversar com ele e explicar para ele por que aquelas coisas aconteciam e o que ele deveria fazer agora. E T.L. Osborne conta no seu livro Curar Enfermos, Expulsar Demônios, Purificar leprosos e Ressuscitar Mortos,
O que Jesus lhe orientou, dizendo: todos esses homens que viveram e morreram foram usados por mim, mas agora eu venho escolher você para ser instrumento nas minhas mãos. E diz a história que depois daquele encontro verdadeiro com Jesus, de um momento de renúncia verdadeira, ele passou a operar milagres extraordinários. Numa de suas campanhas de milagres, ele foi lá para uma criança que não tinha olhos. Ela não tinha? Ela tinha, o seu rosto era liso. Ela era liso, tinha 2 buracos aqui, onde a pele cobria 2 buracos. E depois da oração, começou a inchar sua face, a face toda inchou. E começou a sangrar onde deveria haver olhos. E no final do culto, a criança estava com os 2 olhos abertos enxergando. Ah, pastor, que doideira, é doideira. Quem viu aquele filme O Fazendeiro de Deus? No filme O Fazendeiro de Deus, ele ora para um rapaz que não podia encurvar a perna, vocês lembram disso? E o rapaz começa a encurvar a perna e fazer assim, só que o rapaz nunca poderia encurvar a perna, porque ele tinha um ferro que ligava o fêmur ao osso abaixo do joelho. Então a perna nunca poderia curvar por causa daquele ferro. E depois ele orou pelo rapaz, mandou o rapaz encurvar a perna, o rapaz encurvou a perna. Porque cada vez que nós somos capazes de acreditar que Deus pode fazer algo mais, e começamos esse processo de se humilhar e buscar a face do Senhor, e nos arrepender do mau caminho, e que o mau caminho vem de muitas formas. Amém? O mau caminho às vezes vem de palavras que nós falamos sem pensar, não refletimos nas palavras, falamos palavras sem pensar. Amém? Às vezes nos ocupamos muito com aquilo que não edifica a nossa alma, que não edifica em nada as nossas vidas. E às vezes queremos resultados da vida de Deus, queremos que Deus se manifeste, mas Deus está se manifestando o tempo todo, mas não a mim. Por que não a mim? Eu sempre dou esse exemplo. Nós estamos aqui, né, irmãos? Nós não estamos vendo televisão, não é verdade? Não estamos vendo. Mas as emissoras pararam de transmitir o sinal? Não. Por exemplo, agora aqui em Brasília o sinal é digital, né? É digital. E se você não tiver uma TV digital, vai pegar o sinal? Mas ela pode transmitir porque não está pegando? Não. As emissoras continuam emitindo o sinal, mesmo que a tua televisão não seja capaz de captar o sinal. Da mesma forma é Deus em nossas vidas. Deus continua querendo fazer, mesmo que nós não sejamos esse